Boa noite, meus irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido a igreja que abram as suas Bíblias em Isaías 9. Faremos uma leitura alternada de Isaías 9, de 1 a 7. Isaías 9, de 1 a 7. Amém? Leiamos. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Tens multiplicado este povo a alegria lhe aumentastes, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Todos. Para que se aumente o seu poder e tenha paz sem fim sobre o nome e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar diante de Deus e a justiça, desde agora para sempre. O Deus do Senhor dos Exércitos. Amém. Agora eu convido a irmã Lívia que se coloque de pé. Nos eleve a Deus em oração de gratidão. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja agora que abram seus hinários no hino de número 243. Noite de paz. Que noite maravilhosa foi aquela do nascimento de Jesus. Uma noite em que os astros brilhava a estrela da paz. Tudo estava calmo e silencioso com a chegada do nosso Salvador, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Noite de paz, noite de amor.
Convido a igreja que abram suas Bíblias em Isaías 11. Isaías 11, faremos a leitura do versículo 1 ao 10º. Isaías 11, de 1 a 10, uma leitura alternada. Amém? Isaías 11, de 1 a 10, diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Todos. Amém. Eu convido ao presbítero Manuel Paes que se coloque de pé e nos eleve a Deus em oração de confissão. Amém. Agora eu convido a igreja que abram seus hinários mais uma vez, no hino de número 230. Amor.
em Isaías 12, assim diz a palavra do nosso Senhor Deus em Isaías 12. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Agora eu passo a palavra ao grupo de louvor. Os irmãos que têm os seus dízimos e suas ofertas podem colocar aqui à frente no gasofilaço. Amém. Vamos cantar bem forte. Surgem anjos proclamando. Não. Surgem anjos
Amém. Os irmãos podem sentar e nós vamos cantar. Nasce Jesus, fonte de luz. Descem os anjos cantando. Com alegria que nós estamos num momento de festa. Nós estamos no mês de dezembro, onde nós comemoramos a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo, ao mundo. Mesmo nós não sabendo qual a data correta, o dia, mas sabemos que devemos comemorar, porque Cristo veio ao mundo para exatamente libertar o povo do maior dos problemas, do pecado. E é por isso que nós comemoramos e fazemos festa, e devemos comemorar. E nós vamos aqui ler um texto em alusão a isto. Eu peço que os irmãos abram comigo suas Bíblias, o texto de Mateus, no capítulo 1. Vamos ler dos versos 18 a 25.
Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Vamos ler de forma alternada. Leiamos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Irmãos, nós sabemos que nem sempre o Evangelho vai trazer uma vida tranquila. Nem sempre o Evangelho nos trará tranquilidade. Quando alguém quer anunciar algum produto, fazer você comprar alguma coisa, ele faz uma propaganda para lhe fazer comprar, para que você seja convencido de que aquele produto vai lhe trazer certos benefícios, coisas boas. E a propaganda tenta lhe convencer a aceitar aquele produto. Quando é uma propaganda de carro, vai mostrar que você comprar o carro, você vai ter status, vai ter liberdade, vai ser um aventureiro. Mas, irmãos, com o Evangelho não é assim. O Evangelho e o que nós pregamos e anunciamos nem sempre prega uma vida mansa. Nem sempre nós vamos falar de uma vida tranquila. O nascimento de Cristo, ele trouxe medo para algumas pessoas. Ainda hoje o nascimento de Cristo produz medo em muita gente. Porque Cristo trouxe a luz, onde é trevas. Cristo mostra o pecado, onde há erro. E o nascimento de Cristo, então, traz medo a muita gente. A começar lá quando ele nasceu, do rei Herodes, que teve medo do nascimento de Cristo. Inclusive, quis matar todas as crianças, para que assim matasse Jesus. Nas primeiras vezes, no primeiro Natal que foi anunciado, quando o anjo falou aos pastores, ele se dirigiu aos pastores também: não tenha medo. Quando o anjo foi anunciar a Zacarias, pai do precursor de Cristo, João Batista, também disse: não tenhas medo. E por fim, quando ele apareceu a Maria, ele também disse: não tenhas medo. O nascimento de Cristo, às vezes, traz medo para muita gente. Nós sabemos, irmãos, que Maria era uma jovem que ficou grávida sem ter relações. Isso poderia levantar suspeitas, principalmente numa sociedade como era a sociedade da época. Com certeza isso trouxe muito medo a ela. É por isso que o anjo aparece a ela
E depois aparece a José, seu futuro marido. O plano de Deus para a vida de José não lhe traria tranquilidade. O plano de Deus para a vida de José não trouxe uma vida tranquila. Pelo contrário, José ficou no meio de uma crise. E é por isso que o anjo, quando apareceu também a José, disse: não tenhas medo. Nós vamos ver aqui 4 verdades essenciais para as nossas vidas. A primeira coisa, irmãos, Jesus nasceu em circunstâncias bem incomuns. O primeiro nascimento de Cristo é um milagre. Foi gerado pelo Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, é um milagre. Naquele tempo, se os irmãos não conhecem, mas o casamento era um contrato entre famílias. As famílias de José e Maria já haviam acordado o casamento dos filhos e aguardavam o dia para que eles se casassem. Agora, irmãos, imagine a situação de José. Né, irmã Rita? Imagine, irmãos, a situação de José. Trabalhando duro, todos os dias, para chegar ao casamento, para comprar a geladeira, micro-ondas. Né, Luiz Felipe? Naquele tempo não tinha isso não, né, irmã Rita? Mas José trabalhando, esperando o grande dia, de repente o corpo de Maria começa a mudar, começa a dar sinais de gravidez. O que é que passa pela cabeça de um homem, né? O que é que passa na cabeça de José? Mas o texto também diz que José era um homem justo e não queria infamar Maria, guardou em segredo, não queria levar o caso a público. Porque, irmãos, muitas vezes a providência de Deus, a providência misteriosa de Deus nos coloca medo. Reagimos com incredulidade, muitas vezes, porque o Evangelho, às vezes, não deixa a nossa vida mais fácil. Como foi o caso dela. Nem sempre o Evangelho vai deixar a vida mais fácil, como é pregado em muitas igrejas por aí, que acabam as dificuldades. Pelo contrário, dificuldades que não existiam, de repente passam a existir. Conflitos que você nunca teve passarão a existir. E uma vida planejada de José e Maria, de repente, vira de cabeça para baixo. É claro que fica com medo. É claro que fica confuso numa situação como essas. José ainda não entendia o significado daquele nascimento, como muita gente hoje ainda não entende. Mas, irmãos, algo mudou a disposição de José. E isso foi o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que o nascimento de Cristo, que veio ao mundo morrer por nossos pecados. E ele entendeu o que Deus estava fazendo. E essa é a segunda verdade do texto. Jesus nasceu para trazer salvação. José estava ali com medo. Então Deus novamente envia um anjo a José
O texto diz que José ponderava nessas coisas, ele pensava naquela situação, aquilo que ocorria com ele, e esse anúncio transformou a vida de José. E é interessante, irmãos, que o anjo, quando falou com José, ele chamou José, filho de Davi. Essa é a única vez no Novo Testamento que alguém que não é Jesus é chamado de filho de Davi. Apenas José é chamado assim pelo anjo. E aqui o anjo lembrava exatamente da promessa feita a Davi, que seu filho reinaria para sempre. O anjo estava lembrando a José da promessa de Deus à sua família. Mas José estava confuso, e é por isso que o anjo diz: não temas receber tua esposa Maria, tua mulher. E aqui fica revelado então o que estava no coração de José: o medo. Porque quem estava realizando tudo aquilo era o próprio Deus. Aquilo era obra do Espírito Santo. Deus estava operando. A criança, irmãos, que nasceria naquele dia, é o Salvador do universo. O filho de Maria seria o Salvador. E não é qualquer tipo de salvação. Salvação dos pecados. Às vezes nós queremos nos salvar dos problemas financeiros. Quem não tem problema financeiro, né? Não é assim. Às vezes queremos ser salvos dos problemas de saúde. Mas a maior salvação é a salvação do pecado, porque é essa que pode nos levar para o inferno, porque é essa que desagrada a Deus. Então não é qualquer tipo de salvação, a salvação dos pecados, que não se acha em ideologias, em partidos políticos, em pessoas, mas uma salvação que Cristo traz. Essa é a solução da humanidade. Aquele Natal, e o que nós comemoramos hoje, ou nesse mês, é simplesmente a salvação do mundo. Jesus é o Salvador. Ele veio assumir a nossa dívida. Aquela cruz não era para ele, mas para nós, cada um de nós. Nós que somos pecadores, nós que merecemos a condenação. Mas, irmãos, uma terceira verdade deste texto é que Jesus nasceu para cumprir as promessas. O próprio texto diz que aquilo estava acontecendo para que se cumprisse aquilo que foi dito por Deus através dos profetas. Porque todas as coisas acontecem debaixo do plano de Deus. Nada foge ao seu plano. Tudo está no controle de Deus. Deus está cumprindo a sua agenda. Às vezes não é nossa agenda. Às vezes não é o que nós planejamos. Mas Deus cumpre a sua agenda. Meus irmãos, as pinturas que retratam
Cristo. Nós temos aqui duas. O nascimento de Cristo, são bonitas, mas mostra uma criança frágil. Mas essa criança é Deus. Essa criança não é frágil. Essa criança é o Salvador. Ela é o cumprimento de toda a expectativa do mundo. É tudo que nós aguardávamos e esperávamos. Essa criança é Jesus, que deve ser recebida, comemorada sim, pela sua vinda ao nosso meio, nos mostrar a salvação, mostrar o caminho. José então passa a olhar de maneira diferente quando ele compreende todas essas coisas. Ele olha de uma perspectiva agora diferente. Ele entendeu o Evangelho. O Evangelho é a vinda de Cristo para salvar o seu povo. E agora ele entende o Evangelho. Aquilo que era medo passa a ter uma nova perspectiva. Mais uma quarta verdade, irmãos, sobre esse texto. É que o nascimento de Cristo requer uma resposta. O nascimento de Cristo requer uma resposta nossa. Tudo bem, nós comemoramos, nós estamos aqui festejando, mas o que tem feito? O que você tem feito? O que mudou em sua vida? O que mudou em nossas vidas? Qual a resposta a esse nascimento nós temos entregue? José tinha uma missão. E ele tinha um chamado. Qual era a missão de José então? O verso 21 responde. Diz o anjo: e lhes porás o nome de Jesus. Sabe o que é que o anjo está dizendo aqui, irmãos? Que José tinha que receber Cristo como seu filho legítimo. José tinha a missão de receber Jesus como seu filho legítimo. Ele é que colocaria o nome de Jesus. Essa era a missão que o anjo dava a ele. Ele tinha uma missão, e foi assim que Cristo foi da linhagem de Davi. As genealogias mostram José. Porque José era da família de Davi, filho de Davi. E ele tinha a missão, então, de assumir Cristo como filho legítimo. E ele colocaria, então, o nome de Jesus. Essa era a missão de José. Ele recebeu essa missão. Ele recebeu esse chamado. Ele cumpriu esse propósito. Era importante que José assumisse legalmente Jesus. Antes ele tinha medo, agora ele entendeu o propósito de Deus. O que nós respondemos ao nascimento de Cristo, irmãos? O que nós temos respondido? Eu quero terminar fazendo algumas aplicações. Dizendo que o Evangelho é a verdade que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não uma criança frágil, mas o Salvador, o Deus encarnado.
O Evangelho nem sempre traz uma vida fácil. Nem sempre trará felicidade. Momentos sempre felizes, mas trará dificuldades. Porque assim foi no início. Porque muita gente tem medo do nascimento de Cristo, muita gente nem comemora o nascimento de Cristo. Colocam outras coisas, como Papai Noel, Coelho da Páscoa, mas não querem falar de Cristo. O Evangelho às vezes traz oposição, traz conflitos. O que fazer, irmãos, quando isso acontece? Quando o medo toma conta do nosso coração, como tomou de José, de Maria. Confiar em Deus, saber que todas as coisas cumprem o seu propósito. Deus está no comando de todas as coisas, por mais que sejam ruins e desagradáveis, momentaneamente, mas nada foge ao controle de Deus. Estamos vivendo momentos difíceis, momento de pandemia, momento em que muitos já não podem mais nem comemorar o Natal. Em muitos lugares já foi proibido. Vivemos dias sombrios, difíceis. Então o Evangelho às vezes não traz facilidade. Essa é a pregação verdadeira. Mas ela traz a salvação. Isso nos traz esperança. Nos dá alegria, irmãos. Nessas horas difíceis, de lembrar que Deus está no controle. E que Cristo veio com o objetivo de libertar os seus. E isso Ele vai fazer. Porque sua obra não foi em vão. A obra de Cristo não foi em vão. Ele vai salvar aqueles a quem o seu sangue atingir. A agenda de Deus muitas vezes não é a nossa. Perceba isso, irmãos. Tenha isso em mente. Nem sempre o que planejamos será bem sucedido. Nem sempre dará tudo certo. Nós temos que entender que Cristo veio resolver o principal problema de todos. O pecado, e assim Ele o fez. Então não devemos temer. Não devemos ter medo, fugir. Porque o Evangelho é a salvação. E aí responda a Ele. O nascimento de Cristo nos pede um chamado, nos pede uma resposta. O que nós respondemos a Ele? O que nós fizemos a este Natal, a esse nascimento, a essa vinda de Cristo? Como estamos respondendo a isso? Nós, irmãos, possamos entender o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido do Evangelho, da vinda de Cristo ao nosso meio. Possamos responder ao seu chamado. Que Deus nos abençoe. Amém. Jesus,
pode se assentar. Gostaria de pedir ao diácono Antônio que faça a oração de encerramento e também gostaria de pedir que o senhor possa também incluir nessa oração pela saúde da irmã Lu, que ela fez uma cirurgia, como a igreja já sabe, ela se recupera bem. Gostaria de pedir que o senhor orasse para que Deus restabeleça a saúde dela, para que ela possa retornar para nos congregar novamente. Irmãos, graças a Deus por mais este culto, essa oportunidade de cultuarmos ao nosso Deus.